Queridos, tema de hoje: guardando o coração em todo tempo. Se você fosse fazer uma lista de coisas importantes para a sua vida, como seria essa lista? O que você colocaria no topo dessa lista? Quais seriam os itens que você colocaria nessa lista? Família, profissão, vida pessoal, saúde, Deus. Em que sequência estaria essa sua lista? O que você acharia de mais importante nessa sua lista? Como é que seria essa lista? É sobre isso que nós vamos refletir hoje. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23. Amém? Livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, disse assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Queridos, quando eu estava lendo esse versículo, eu pensei assim, eu preciso descobrir qual é o tesouro que tem aqui. Eu preciso dissecar esse versículo, eu preciso expulsá-lo. Preciso digeri-lo melhor. Sempre que eu estou estudando a Bíblia, ou quando eu estou meditando na Bíblia, eu faço a seguinte pergunta: o que eu aprendo com isso? Eu sempre faço essa pergunta, por isso que eu trago tanto isso para vocês. Eu fico meditando o que eu aprendo com isso. E em Provérbios capítulo 4, verso 23, que diz isso: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as coisas. O que eu aprendo com isso? Primeira coisa que eu aprendo aqui, ou a primeira coisa que me veio à mente é que existem fontes de vida. Presta atenção nisso. E o que são essas fontes de vida? Fontes de vida são os elementos essenciais que sustentam a nossa vida. Tanto falando da vida terrena, a vida que você leva aqui, como falando também da vida espiritual, a vida eterna. Eu voltei para o versículo e notei que do nosso coração procedem os elementos essenciais que sustentam essa vida. Do teu coração é a fonte que procede esses elementos. E a segunda pergunta pertinente seria: quais são essas fontes? Salmo 36, versos 9 e 10 diz o seguinte: pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz vemos a luz. Estende o teu amor leal aos que te conhecem, a tua justiça aos retos de coração. Então preste atenção numa coisa, querido. Deus, ele não é a fonte de vida. É muito mais do que isso. Mas as fontes da vida estão nele. Dele brotam as fontes que nos dão a vida. Então, quando eu junto esses dois versículos, eu aprendo que as fontes de vida estão em Deus e do nosso coração procedem as fontes da vida. Ou seja, existe um emissor e existe um receptor. Deus é o emissor e nós, ou o nosso coração, é o receptor. Deus emite as fontes e o nosso coração recebe ou não
as fontes que procedem da vida. Por isso, queridos, sobre todas as coisas, sobretudo, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Amados, talvez hoje pregar sobre fonte de vida seja muito mais complicado do que falar sobre fonte de vida para aquele povo dos tempos bíblicos. Porque hoje nós temos água encanada. Hoje, quando você fala, eu estou com sede, você vai num bebedouro e você aperta um botão e a água sai. Então nós não temos muito noção do que seja fontes de água viva. Nós não temos muita noção do que seja fonte de água. Mas aquele povo que vivia basicamente no deserto, quando eles achavam uma fonte de água, era um grande tesouro para a vida deles. Falar de fonte de água para aquele povo naquele tempo era falar sobre sobrevivência. Não se sobrevivia se você não tivesse essas fontes de água. E quando o inimigo chegava, muitas vezes quando o inimigo queria destruir o povo, ele derrubava ou destruía as fontes do povo. Destruía os poços que haviam lá. Então nós não temos muito essa noção da importância de uma fonte de água. E isso nos leva a talvez não perceber o que o versículo está querendo nos dizer. Mas aquele povo tinha a noção exata da importância de uma fonte de água na vida deles. Então eles tinham essa percepção muito maior do que nós temos hoje. Mas hoje Deus quer resgatar essa importância. Hoje Deus quer resgatar essa dimensão em nós da importância da fonte da água. E em especial, a importância da fonte da água viva. Quando Jesus tem um encontro com aquela mulher samaritana, nós cantamos isso aqui. Jesus diz uma frase que aquela mulher entendeu muito bem, mas que hoje talvez seja difícil a gente entender. Jesus diz lá em João capítulo 4, verso 13, Jesus diz: quem beber desta água, e eles, presta atenção do contexto, eles estavam em frente a um poço de água, ela estava tirando água, Jesus chega, e Jesus diz para ela: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha o que Jesus está dizendo para aquela mulher. E a mulher samaritana, ela tinha a exata noção da importância da fonte. Porque no verso 15, a mulher diz assim: Senhor, dá-me dessa água aí, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar a tirar a água. Apesar de não ter entendido, ou de não ter percebido a profundidade e a dimensão do que Jesus estava falando, ela percebia a importância da fonte. Nós precisamos partir desse princípio. Porque quando a Bíblia diz, sobretudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, eu preciso entender a importância desse versículo e dizer, como eu tenho guardado o meu coração? Como eu tenho guardado? E a dimensão disso, ela é tremenda, a profundidade, a importância disso. Para nós é tão grande que muitas vezes nós nem percebemos aonde nós estamos pisando. E aí voltemos para o versículo chave, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Agora que a gente já entendeu a importância da fonte, vamos dar agora um mergulho um pouco mais profundo. A gente precisa entender que, apesar da importância da fonte, apesar dela ser vital para nossas vidas,
O nosso coração se inclina para o mal. O nosso coração se inclina para o lado oposto da fonte da vida. O nosso coração, ele se inclina para uma outra água e para um outro poço que não é oriundo do manancial de Deus. Vamos ver isso na Bíblia? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 2, verso 13. Aqui o profeta Jeremias, ele vai denunciar a maldade do povo. E quando o profeta está denunciando a maldade do povo, lá no verso 13 ele diz: porque o meu povo, aqui o profeta está falando com a voz de Deus, é Deus quem está falando através do profeta. E o profeta diz: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm águas. Hoje eu estava terminando de preparar essa palavra, hoje pela manhã, e o prédio que eu moro, ele faz muro com uma clube de beach tênis. Estava tendo um campeonato lá. Nesse campeonato, som assim muito alto. E a letra das músicas era terrível. Não dá nem para cantar. E aí, em certo momento, alguém se levantou e disse assim: gente, já que a maioria aqui é LGBT, eu quero citar aqui um versículo para vocês. E citou um versículo completamente fora de contexto. Eu estava terminando de pregar, eu parei de pregar, fui para a janela e disse: Senhor, perdoa, Pai. Perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Não imputa, Pai, esse pecado na vida desse povo. Mas eu acho que Deus estava ilustrando na prática aquilo que eu estava preparando para a palavra de hoje. Como o nosso coração se inclina para o mal. E aí eles riam, eles davam gargalhada, eles aumentavam o som, e o som falava coisas assim terríveis. E eles rindo, e eles gargalhando. E Deus dizendo para mim: tá vendo, filho, como o coração do homem se inclina para o mal? E foi uma ilustração assim instantânea que eu tive. E aqui o profeta Jeremias está exatamente denunciando. Ele denuncia naquele tempo, mas ele também denuncia a verdade que é hoje. Hoje, agora, nesses dias, está acontecendo isso. O nosso coração, ele é inclinado para abandonar o manancial de águas vivas e viver dependente das cisternas rotas, que saciam momentaneamente, que trazem pseudo-felicidades. Pseudo-felicidades. E o mundo físico, ele revela aquilo que o mundo espiritual nos comunica. Você acha que é por acaso que o carnaval termina em cinzas, em quarta-feira de cinzas? Não, é porque o prazer da carne, ele tem uma ressaca que não termina bem. Mas o prazer do espírito, ele é eterno. E aí toda pessoa que vai para a carne, vai para o carnaval, a festa da carne, ela termina em quarta-feira de cinzas. E aí vive na expectativa de voltar ao carnaval do ano que vem. Quando na verdade, quando você tem o Cristo dentro de você, você tem alegria o ano todo. O ano todo. É só não inclinar o teu coração para o lado errado. Mas isso não é fácil, querido. Isso é extremamente difícil. Porque o nosso coração, ele é inclinado para abandonar e se distanciar desse manancial. Isso é tão real que o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana aconteceu exatamente em uma cisterna rota. Percebe como o mundo físico, ele nos traz para uma realidade espiritual?
Aquela mulher estava buscando água. Jesus oferece para ela um manancial de águas vivas. Uau! É interessante porque Jesus, o Deus vivo, o Deus que se encarnou, ele marca o encontro com ela, ele vai, espera. E quando ela chega, ele chega com tanta humildade que ele diz: dá-me de beber. Deixa eu provar da tua água, para depois você provar da minha. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquela mulher? Jesus estava dizendo para ela assim: eu vou provar da tua necessidade física, mas depois eu vou te apresentar uma necessidade que você nem pensa que tem. Águas vivas eu vou lançar para você. Ou talvez mais do que isso. Jesus estava dizendo assim: sacia a minha sede. Ela: como é que eu vou saciar a tua sede? Te dando água? Ele diz: a minha sede não é de água. A minha sede é de te oferecer água. Eu estou sedento por isso. Por isso que lá no começo ele diz: importa que a gente passe por Samaria. Porque eu estou sedento de oferecer água viva para aquela mulher. Por isso que ele chega pedindo água. Porque ele queria oferecer para ela a água. Ele diz assim: eu estou sedento por isso, para te oferecer água viva. E nesse momento, Deus está sedento para te oferecer água viva, querido. Água viva. Voltando para João 4,13. Jesus diz: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui está acontecendo uma conexão entre o mundo real e o mundo espiritual, daquilo que o profeta Jeremias havia profetizado há mais ou menos 600 anos antes. O profeta Jeremias profetiza 600 anos depois. Acontece no mundo físico aquilo que Deus já tinha previsto no mundo espiritual. Por isso que a Bíblia é fantástica. Por isso que a Bíblia é tremenda. A gente aqui não sabe ler, ou a gente aqui não percebe as nuances do que está escrito. O próprio Jeremias, no capítulo 17, verso 9, ele diz assim: o coração, presta atenção, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Agora, se você não está entendendo a relação entre a profecia de Jeremias com o encontro de Jesus com a mulher samaritana, vou esclarecer melhor para você. Jesus encontra aquela mulher em uma fonte de água. Jesus oferece a ela o manancial de água viva. Ela aceita e diz assim: eu quero sair da minha cisterna rota. Eu quero beber desse manancial. Dá-me de beber, pois tenho sede. Cantamos isso aqui. Ela diz: eu quero isso aí. Aí Jesus, agora ele vai mostrar para ela, presta atenção, qual é a verdadeira cisterna rota que ela estava bebendo, que ela precisava agora abandonar para ir para o manancial. Jesus chega para ela e diz assim: vai, chama o teu marido. Agora ela está num checkmate. Jesus agora, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que sonda os corações, ele está dizendo: vai, chama o teu marido. Qual é a tua resposta? Ela abaixa a cabeça e diz: eu não tenho marido. E Jesus diz: uau, era essa a resposta que eu queria que você me desse. É tanto que ele diz lá: disseste bem, falaste bem, você foi sincera. Porque 5 maridos você já teve. Esse 6º que você tem agora não é teu marido.
Agora presta atenção no que está acontecendo aqui, querido. 7 na Bíblia é sinônimo de perfeição, de santidade. É sinônimo de plenitude. Aí Jesus diz para ela, você já tem, a tua cisterna rota é com homens. Você tem um problema com homens, você já teve 5. O 6º agora que você tem não é teu, você está tendo o marido dos outros. Está tendo um caso com o marido dos outros. Mas o 7º, que sou eu, cheguei agora para te dar plenitude, para te dar santidade. Uau! Jesus olha para ela e diz, eu quero ser o teu manancial de águas vivas. Eu vim aqui para isso. Eu vim para isso. Jesus estava convidando ela para abandonar a cisterna rota e beber direto da água da fonte. Beber direto do manancial. Era isso que Jesus estava fazendo. Quando Jesus te chama, importa que você abandone as cisternas rotas. Quando Jacó tem um encontro com o anjo está indo embora, Jacó diz, não, o anjo não vai embora sem a minha bênção, e Jacó se agarra com o anjo, e aí o anjo diz assim, o que é que você quer? Aí Jacó diz, eu quero a minha bênção. Aí sabe o que é que o anjo diz? Vamos sair da tua cisterna rota para você ganhar a tua bênção. Como é teu nome? Se abaixa e diz, Jacó. Porque Jacó significa enganador. Jacó estava dizendo para ele, eu quero minha bênção, mas eu sou um enganador. Aí sabe o que o anjo diz? O anjo diz, agora você vai ganhar a tua bênção. Muito bem, respondeu bem. Já não serás mais Jacó, mas serás Israel. Queridos, eu creio que aquele encontro de Jacó com um anjo, Jacó morreu. Por que Jacó morreu? A Bíblia diz que um anjo, matou 180 mil soldados filisteus. Um anjo. 2 anjos destruíram Sodoma e Gomorra. Então eles eram bomba atômica. Aí Jacó vai brigar com algum anjo. Jacó. Mas quando Jacó vai brigar com o anjo, ele diz, eu quero minha bênção. Aí o anjo diz assim, já não serás mais Jacó. Espiritualmente, Jacó morre e ali nasce Israel. O que eu aprendo com isso? Primeiro, você precisa ter um encontro com os céus. Segundo, se você não sair de lá morto, você jamais será uma nova pessoa. O problema é que nós queremos ter um encontro com os céus e sair exatamente como chegamos. Uau, você não vai ter isso, cara. Porque os céus, ele é para te matar e te ressuscitar. Já não serás mais Jacó. Serás Israel. Jacó morreu, fica para cá. Ei, você, daqui para cá, querido, morreu. Agora você teve um encontro com os céus. Daqui para cá você é Israel. Daqui para cá você é outra pessoa. Daqui para cá não tem mais cisterna rota. Daqui para cá é manancial de águas vivas. É sobre isso. Agora, o encontro que não transforma não é com anjo, não. Porque encontro com anjo transforma. A mulher samaritana teve um encontro com Jesus e saiu transformada. Jacó teve um encontro com um anjo e saiu transformado. Ei, você teve um encontro com Jesus? Me mostra a tua transformação. Percebe? Percebe? Existe uma doença incurável nos nossos corações que nos faz nos inclinar para as cisternas rotas, quando nós temos à nossa disposição um manancial de águas vivas. E o profeta pergunta assim, quem é capaz de compreendê-lo? E o próprio profeta responde no verso 10 do capítulo 17. Ele diz,
Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta. O próprio Deus é que sonda. Por isso que Jesus olha para a mulher e diz assim: ei, chama o teu marido. Ela diz: eu não tenho. Ele diz: disseste bem, porque eu já conheci o teu coração. Eu vim porque eu conheço o teu coração. Eu sondo o teu coração. Eu sei que você não tem marido. Eu sei que você busca nos homens uma saciedade que eles jamais vão conseguir lhe dar. Mas ei, eu cheguei. Eu não sei qual é a tua carência, querido. Eu não sei qual é a tua necessidade, querido. Mas eu sei de uma coisa: Jesus chegou. Jesus é capaz de olhar para você e falar: ei, abandona a tua cisterna rota. Abandona. Vem viver, vem beber do manancial. No domingo passado eu falei para vocês, contei aqui sobre a faxina que eu fiz naquela igreja. Lembram? Não é? E Deus tinha dito que era um teste. Pois é, queridos, eu aprendi algo muito profundo naquele dia. Muito profundo. Eu aprendi que eu estava na igreja, presta atenção nisso. Eu aprendi que eu estava na igreja, eu aprendi que eu estava servindo na igreja, eu aprendi que eu estava fazendo a coisa certa, mas eu aprendi que eu não tinha guardado o meu coração. O meu corpo estava na igreja, mas o meu coração estava desviado. Isso é forte. Isso é muito forte. Sabe por quê? Porque talvez dentro do nosso próprio meio, nós temos cristãos presentes de corpo e desviados de coração. E como isso é comum? Presentes no corpo, mas desviados no coração. Em que vem para criticar: ei, está muito frio. Ei, a bateria está muito alta. Ei, não cantou do jeito que eu queria. Ei, não falou o que eu queria. Ei, eu esperava isso. Não sei o que. Onde está o teu coração? Cadê a tua entrega? Na igreja primitiva, ninguém chegava no templo sem trazer o seu sacrifício. Eu não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de sacrifício de vida. Você olhar e falar assim: hoje eu quero algo diferente para a minha vida. Hoje eu vim colocar aqui aquilo que eu estava tendo esperança no mundo. Hoje eu entrego e coloco a minha esperança em Deus. Isso é sacrifício. Talvez a gente tenha muitos cristãos presentes de corpo e ausentes de coração. Mas eu não quero falar dos outros, não, eu quero falar de mim. Eu sou um desses cristãos que necessito estar guardando o meu coração o tempo todo. Porque senão eu vou me desviar sem nem perceber. Ei, quem se desvia nem percebe. Nem percebe. Sobretudo, se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Deixa eu te contar uma curiosidade aqui. O tema dessa pregação não ia ser esse. O tema dessa pregação ia ser guardando o coração em tempos difíceis. Esse foi o primeiro tema que me veio à mente. Aí eu disse: opa! Veio à mente, eu disse: ixi, é de Deus. Vou pregar guardando o coração em tempos difíceis. Aí eu comecei a refletir, comecei a meditar. Aí nessa reflexão Deus falou para mim assim: não é em tempos difíceis. Eu: como não, Senhor? É em todo o tempo. Aí eu: faz sentido. Aí Deus disse assim: Salomão não desviou o coração em tempos difíceis. Davi não desviou o coração em tempos difíceis. Sansão não desviou o coração em tempos difíceis. Filho, é em todo o tempo.
Aí eu disse, eita Deus, muda tudo. Faz. Guarda o teu coração em todo tempo, querido. Todo tempo, sabe por quê? Porque é preciso guardar o coração também em tempos de abundância. Tem muita gente que se desvia por causa da abundância. Guarda o teu coração em tempos de paz. Certa vez eu vi uma entrevista de um africano em que a cidade dele estava sendo perseguindo os cristãos, matando os cristãos. E a aldeia dele já tinha sido queimada. E ele lá pregando, e um brasileiro chegou para ele e disse assim, nós estamos orando por vocês. Aí ele olhou e disse assim, vocês estão orando pela gente? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós é que estamos orando por vocês. Porque as nossas aldeias estão sendo queimadas, o nosso povo está sendo morto, nós estamos sendo maltratados porque estamos pregando a palavra. Mas quando a gente olha para o Brasil está anestesiado. O Brasil está morto. Nós estamos orando por vocês, porque aqui a gente está mantendo a África viva. E quando a África está viva, o inimigo se levanta. Ei, cadê o inimigo do Brasil que se levantou? Sabe por que ele não se levanta? Porque o Brasil está anestesiado. Meu Deus. Meu Deus. Muito cuidado com os tempos de paz, querido. Tem uma frase que eu presto muita atenção nessa frase. De tempos em tempos eu começo a mastigar essa frase, que é assim, né? Eu já falei aqui várias vezes. Se você nunca bateu de frente com o diabo, cuidado. Vocês podem estar indo na mesma direção. Então, eventualmente, quando você se converte, você vai bater de frente com o diabo, quer queira ou não. Porque o caminho muda, por isso que a gente fala conversão. Você converte o teu caminho. Mas se você nunca bateu com o diabo, está tranquilo, está vivendo em paz, em alegria. Cuidado. Vocês podem estar indo na mesma direção e você nem percebe. Guarda o teu coração em tempos de descanso também. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração em todo tempo. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Agora, queridos, preste atenção aqui numa coisa. Por que um versículo fala de fontes no plural e outro fala de fonte no singular? Estou falando isso porque pulou quando eu estava lendo. Aí eu fui atrás. Preste atenção. Eu estava lendo a Bíblia na nova versão internacional, na NVI, né? Provérbios, capítulo 4, 23, na NVI, diz assim, sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. O Salmo 36, na versão NVI, diz assim, pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz, vemos a luz. Estende o teu amor leal aos que te conhecem, a tua justiça aos retos de coração. Aí eu fui ver na versão revista e atualizada. Provérbios 4, 23 basicamente não muda. Ele diz a mesma coisa. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas o Salmo 36 muda. Ele diz, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos dele. Aí eu disse, peguei. O manancial está em Deus. E no coração dele procedem as fontes. Agora vamos para a prática. O que significa manancial? Manancial é o encontro de todas as fontes. É onde as fontes nascem. Então Deus é o manancial. E no nosso coração procedem as fontes. De onde nasce o manancial. Percebe? Agora vamos para a prática. O que isso impacta no dia a dia? Que fontes são essas para o meu cotidiano hoje? O que devo observar e fazer para guardar o meu coração hoje na prática? Abra a sua Bíblia em Provérbios 14, 27.
Provérbios 14, 27 diz o seguinte: o temor do Senhor é a fonte de vida para evitar laços de morte. Olha só que interessante. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ela vive muito bem, tem uma boa condição de vida e ela fica entre Brasil e Estados Unidos. Passa um tempo nos Estados Unidos, passa um tempo no Brasil. Passa um tempo nos Estados Unidos, passa um tempo no Brasil. E essa pessoa, uma vez conversando com ela me disse algo muito interessante. Ela disse assim: cara, tem uma coisa que me impacta muito. Aí eu disse: o que é? Ela disse assim: é o seguinte. Nos Estados Unidos eu dirijo de uma forma e no Brasil eu dirijo de outra. Aí eu disse: como assim? Aí ele disse assim: cara, no Brasil, nos Estados Unidos, eu jamais ultrapasso o limite de velocidade. Nos Estados Unidos, eu jamais ultrapasso um sinal vermelho. Nos Estados Unidos, eu jamais faço uma conversão proibida. No Brasil, eu já faço isso. E isso, às vezes, eu fico pensando assim: cara, eu sou o mesmo motorista, eu sou a mesma pessoa, por que que quando eu estou lá, eu ajo de um jeito e quando eu estou aqui, eu ajo de outro jeito? Aí eu olhei para ele e disse assim: seria pela sensação de impunidade? Aí ele disse: talvez, acho que sim. Acho que sim. Na verdade, é pelo temor. A sensação de impunidade nos tira o temor. Olha como isso é importante, querido. E o temor, ele nos faz agir conforme as leis. E como é que o diabo age? O diabo age exatamente no nosso coração para excluir esse temor. Porque sem temor, o homem não cumpre as leis. Nós só cumprimos as leis por causa do temor. 2018 teve a greve da Polícia Militar do estado do Espírito Santo. Eles passaram 20 dias de greve. Nesses 20 dias de greve, teve 204 assassinatos violentos. Nesses 20 dias. Certo? Houve uma onda de saques, de arrastões, homicídios. Aconteceu em diversos municípios capixabas, fazendo com que o comércio fechasse, as repartições públicas parassem, tá? E fosse todos os serviços suspensos. Simplesmente porque a polícia militar entrou em greve. Tá? Agora, por que houve uma onda de saques durante a greve? Por que houve uma onda de arrastões? Por que houve uma onda de homicídios durante a greve? Agora deixa eu colocar mais um ingrediente aqui. No mesmo ano, em 2018, a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte também fez uma greve. E lá durou 23 dias. O índice de crimes violentos cresceu 30% nesses 23 dias. E a pergunta que eu faço para vocês é: seria coincidência esses números? Não. Temor. Temor. O homem, ele não sai aqui matando e tudo porque ele tem temor de ser julgado, condenado. E quando a polícia militar desses estados entrou em greve, o temor diminuiu. A polícia não está na rua, galera. Uau, vamos lá. Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Assim também é na vida espiritual. O diabo trabalha para que a gente perca o temor do Senhor. E ele tem feito esse trabalho muito bem feito. Como nós podemos agir para sanar isso? Primeiro, conhecendo a palavra e tomando posse dela. Mateus 28, 20, Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A gente age como se Jesus estivesse distante, quando Jesus está todos os dias ao nosso lado, olhando cada coisa que a gente faz. A violência cresceu quando perceberam que a polícia não estava presente.
pecado cresce quando nós não temos a percepção de que Jesus está presente. Por isso a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos entender isso. E uma das frases mais perigosas que eu tenho ouvido falar ultimamente é o seguinte: todo mundo vai para o céu porque Deus é bom e Deus não quer ninguém que fique fora do céu. Quem nunca ouviu essa frase, né? Vai todo mundo para o céu, negada, porque Deus é bom, Deus não quer deixar ninguém de fora. E por que essa frase é perigosa? Porque ela retira o temor das pessoas. Tudo é festa. Tudo é festa. E o temor, ele é a fonte de vida. E um homem sem temor é um homem sem lei. Por isso, querido, Provérbios capítulo 14, verso 27, diz: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar laços de morte. Nós precisamos ter mais temor a Deus. Tá? Foi nessa hora aqui que o som começou a troar lá embaixo. E eu me levantei e disse: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, porque se o Senhor quiser, o Senhor fulmina isso aqui tudo agora. Tem misericórdia, não faz isso, Senhor. Mas ao mesmo tempo Deus disse assim: você também precisa ter temor no seu coração, porque senão também você será um fora da lei. Como está o teu temor a Deus? Como está? A gente sabe, queridos, que ninguém quer temer ninguém, né? O temor, ele deixa muitas vezes a gente tenso. Mas Deus sabe todas as coisas. E quando ele diz, lá em Provérbios 9:10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele sabe melhor do que ninguém que isso é para o nosso bem, que isso é necessário. Porque é através do temor que nós temos reverência e obediência. Então, não é pelo que a gente quer, é pelo que deve ser. E se ele diz isso, nós devemos temê-lo. E aí, peça a Deus: Senhor, me dá temor, temor a Ti. De temer, Senhor. Me faz enxergar o tipo de vida que eu ando, o tipo de vida que eu levo, entender que o Senhor todos os dias está aqui me vendo, Senhor, e como eu devo mudar. Então, queridos, uma das fontes da vida do nosso manancial é o temor que nós temos do Senhor. Agora, sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração, porque o manancial irá te conceder temor suficiente para que o teu coração seja obediente. Queridos, outra coisa que eu aprendo na Bíblia sobre fonte de vida é que existe um guia para nos conduzir até o manancial. Existe um guia. Apocalipse 7:17. Esse guia vai te levar até as fontes da água viva. Existe um guia. Mas eu estou perdido, mas eu não sei onde é que eu vou achar esse manancial de águas vivas e tudo. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos a lágrima. Oh, glória! Amados, não há outro. Somente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos conduzirá até essas fontes de água viva. Por isso tudo deve passar pelo crivo do que está na Bíblia. Não é o que o pastor fala. Não é o que os jornais estampam em suas matérias. Não é o que os políticos prometem. Não é o que a sua condição financeira dita. É sobre o que Jesus diz. Ele é o guia. Ele é quem conduz.
E aqui é interessante porque a Bíblia chama Jesus de guia. E o que é um guia? Guia é aquele que nos conduz, que nos leva, que nos mostra. Como tem pessoas que dispensam o guia e andam perdidas, vagando pelo mundo. Está cheio. Sabe o que eu aprendo aqui? Sem Jesus, nós estamos perdidos em nós mesmos. Completamente perdidos. Perdidos em caminhos que não vão levar até o verdadeiro manancial, não, querido. Você vai rodar, você vai até achar cisternas rotas. Vai achar. Sabe, o mundo vai te oferecer cisternas rotas, mas você vai sempre precisar estar voltando ali, voltando. Deixe-se ser levado por Jesus. Permita-se que Jesus te guie. Obedeça às orientações de Jesus. Obedeça às orientações do Cristo. Para finalizar, queridos, o louvor pode subir. Provérbios capítulo 10, verso 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios oculta a violência. Preste atenção em uma coisa. A boca do justo é fonte de vida. Preste atenção nisso. A boca do justo é fonte de vida. Romanos 3,10 diz que não há um justo sequer. Novamente nós voltamos para Jesus. Você pode dar voltas do jeito que for, você vai acabar nele, querido. Jesus é o único justo. Salmo 145, verso 17 diz: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo que faz. Então, você pode traduzir esse versículo dizendo o seguinte: o que procede da boca de Deus é fonte de vida. Nós precisamos guardar isso nos nossos corações. Podemos ser fonte da vida? Nós podemos ser fonte dessa vida? Podemos. Podemos ser fonte da vida a partir do momento em que você ecoa aquilo que Jesus diz. No momento em que você ecoa aquilo que está no coração de Deus, quando você passa a ecoar, aí sim, você passa não pela justiça própria, mas para aquilo que vem de Deus passando por você. Porque não é sobre você. A palavra de Deus para essa igreja hoje é para refletir sobre o que você tem guardado no seu coração. Cuidado, querido. Talvez ninguém saiba o que se passa no seu coração. Talvez você tenha escondido aquilo que você está no seu coração, uma mágoa. Talvez uma falta de perdão. Talvez uma pornografia. Não sei. Talvez pensamentos que têm te conduzido. Mas hoje Deus está dizendo: guarda o teu coração, filho. Guarda o teu coração, filho. Porque dele procedem as fontes da vida. E por isso nós precisamos fazer algumas coisas. Pergunta sempre o seguinte: procede de Deus aquilo que eu tenho guardado no meu coração? Agrada a Deus aquilo que eu tenho guardado no meu coração? Revela a Deus aquilo que eu tenho guardado no meu coração? E se a resposta de uma dessas coisas for não, abandona. Porque você está indo para a cisterna rota. Abandona e vai para o manancial. Entrega. Amados, corações guardados em Deus geram vidas transformadas. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Tu pode tentar endurecer seu coração, mas Deus quer mantê-lo sensível para escutar a voz que vem do alto. Eu não sei como está teu coração agora, mas deixa eu dizer uma coisa. Se você escutou a voz do alto por essa palavra, que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde o teu coração,
o Senhor mantenha o teu coração puro, limpo e reto, para que dele procedam os mananciais de água viva. Teu coração é aquilo que vai extrapolar e derramar, extravasar aquilo que Deus tem para a sua vida. Cuidado, guarda o teu coração. Sobretudo, guarda o teu coração. Eu quero orar pela sua vida. Pai, louvado seja o teu nome por essa palavra, Pai. A começar por mim, guarda o meu coração, mas guarda o coração também, Senhor, dos meus irmãos, Pai, para que esses corações não sejam afetados pelas coisas do mundo, Senhor, mas venham, Senhor, a sentir, Senhor, a pureza que vem dos céus, Pai, que venham sentir, Pai, o amor que vem do Cristo crucificado e ressurreto por amor a nós, Senhor. Um coração, Senhor, apto e sensível, Senhor, a discernir aquilo que é dos céus e aquilo que não é, Senhor. Um coração, Pai, capaz, Senhor, de abandonar as coisas que não se aproximam de Ti, Pai. Um coração, Senhor, que venha a ser, Senhor, de carne, Senhor, de amor, Pai, refletindo a Tua glória, Pai. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, dá esse coração a essas pessoas, Senhor, retirando um coração de pedra e colocando um coração puro de carne, Pai. Em nome de Jesus, amém.